Meio-dia, 3 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Você já foi ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Não, nunca fui. Tem que ir. Nunca fui. Eu só me cismado que eu tenho medo de altura, mas quer dizer, eu não me sinto bem com a altura. Não. São dois estágios. Você pega o bondinho de baixo até a metade do caminho, que é o Morro da Urca, depois muda de bondinho, segundo estágio até o Pão de Açúcar, que está lá em cima. Legal. Estou falando isso porque agora há pouco quem visitou o monumento do Cristo Redentor foi o príncipe William, que é o herdeiro do trono britânico, filho do rei Charles. Está no Rio de Janeiro já há uns 3 dias, vai depois para Belém do Pará e teve hoje lá, foi recepcionado pelo padre, que é o reitor do santuário, e pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Arani Tempesta. Muita gente lá está gostando do Rio de Janeiro. Acho que ele vai voltar mais vezes ao Rio. O pessoal teve que gastar o inglês hoje lá. Vai vir mais vezes, é verdade. Pois bem, e tem uma notícia de Brasília que está chamando a atenção, que o Senado pode votar ainda hoje aquela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Pelo menos o presidente Davi Alcolumbre prometeu isso ainda para o dia de hoje. Estamos todos no compasso de espera. No plano local, o Partido dos Trabalhadores convocou os seus filiados para uma plenária. Os outros partidos a gente falou reunião, uma assembleia, PT é plenária. Plenária no próximo sábado em João Pessoa para ir caminhando, ir decidindo, ir tomando um rumo em relação às eleições do ano que vem. Olha aqui, PT reúne diretório no próximo sábado para discutir o futuro da legenda nas eleições estaduais de 2026. Como sempre a gente esclarece a você de casa, a cúpula estadual do Partido dos Trabalhadores reunirá no próximo sábado lideranças, filiados e apoiadores para debater o futuro da sigla e traçar as estratégias com vista às eleições do ano vindouro. Todo mundo se organizando, todo mundo se preparando. Meu amigo, o povo é cada vez mais cedo essa história. Ele antecipa em mais de um ano. Mais de um ano, as eleições. Aqui na TV há sempre uma preocupação de Reginaldo Bastos, que é antenado com o mundo, diga aí que Donald Trump foi derrotado na eleição de Nova York. O jovem prefeito eleito é do partido contrário, é dos democratas. Tá bom, tá dito. E o ex-deputado Ricardo Barbosa tem dado muitas entrevistas nos últimos dias, como a gente diz brincando assim, saiu da toca e começou a ir às emissoras de rádio e televisão falando sobre o cenário político e projetando o que pretende fazer para 2026. E ontem, numa dessas entrevistas, o filho de Dona Maria Barbosa e de seu Manuel Barbosa disse, entre outras coisas, que tem gente no partido dele e do governador, que é o Partido Socialista Brasileiro, blefando, e que o partido está cada vez mais esvaziado e que parece que todo mundo vai embora. Parece que só vai ficar o presidente, o governador João Azevedo, segundo o Ricardo Barbosa. A gente também repercute, olha aqui, Ricardo Barbosa denuncia blefe de pré-candidatos no PSB. Quase todos vão sair, eles estão enganando. Olha, vamos ficar, nós vamos disputar e todo mundo vai tirar o time. Segundo ele, o partido vai ficar esvaziado, sem nominata para a disputa eleitoral de 26. Olha aqui. Quase ninguém que se apresenta como pré-candidato a deputado federal vai permanecer no PSB. Muitos já acertaram a saída do partido, foi o que disse Ricardo Barbosa, destacando que acompanha conversas com outras legendas e observa que a movimentação política está muitíssimo avançada. Aliás, antes de Ricardo Barbosa, Gervásio Maia Filho, que é o deputado que representa o partido no Congresso Nacional, disse semana passada que, olha, se a eleição fosse hoje, eu já teria deixado o partido faz tempo. A gente percebe que há uma certa insatisfação, mas ao mesmo tempo chega da capital a informação de que o governador João Azevedo, de volta dessa viagem à Europa, está começando a chamar o feito à ordem, convocando reuniões em várias regiões do estado para começar a discutir esse panorama. É isso aí. A vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, ela é também do Partido Socialista Brasileiro e faz parte hoje ainda da bancada de sustentação do prefeito Cícero Lucena na casa de Napoleão Laureano, que é a Câmara Municipal de João Pessoa. Numa dessas entrevistas, no dia de ontem, aí os repórteres que são, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, bisbilhoteiros, aí chegou e disse, vereadora, Cícero ou Lucas? O candidato de João Azevedo é Lucas. João é do seu partido. E a senhora é da base de sustentação de Cícero. E aí, como é que fica? Saia dessa. A vereadora respondeu.
ainda na base do prefeito, né? Porque quando você apoia um governo, não é do nada que você tem que sair, tem que ter muitas justificativas. Logicamente, tem toda essa celeuma, né, de Lucas, é justo que ele seja candidato, os acordos que tiveram antes, é bom sempre estar honrando os acordos, mas por enquanto eu ainda não saí do meu lugar, estou quietinha aqui, vendo o que está acontecendo, vendo o cenário, estudando tudo. Por enquanto eu estou pensando, estou imaginando. Estudando tudo. Ainda faço parte da bancada de Cícero Serra, ainda, né? Ainda. Ninguém sabe no amanhã como é que vai ser. Aliás, a vereadora disse que esteve recentemente em Brasília, conversou com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a presidente do PL Mulher em nível de Brasil, e disse que há uma preocupação em relação à eleição nos estados brasileiros, e segundo ela, Michele Bolsonaro tem um mapa do Brasil todo e concorda com Elisa de que na Paraíba a situação ainda não está definida e muita coisa ainda pode acontecer. Já o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado, também tem dado entrevistas, fazendo seus encontros, suas reuniões, suas articulações com vistas a 2026, e ontem ele falou sobre o papel do Congresso Nacional na atualidade. Marcelo Queiroga acha que o Senado, a partir da próxima eleição, deve ter uma configuração diferente, com a direita prevalecendo. Porque ele disse que hoje o Senado discute o Congresso como um todo, Câmara e Senado, discutem uma matéria, a exaustão, passa pelas comissões, essa matéria vai para o plenário, de uma casa da outra, é aprovado, e quando chega do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, aí um ministro que não teve voto de ninguém, chega assim, dá uma canetada, aí diz, isso aqui é inconstitucional, e tem derrubado muita coisa que o Congresso tem produzido. Doutor Marcelo, com a palavra. É resgatar as prerrogativas do Senado Federal. Entendi. A gente sabe que muitos senadores aí, eles respondem a inúmeros processos e viram reféns, tá? A gente viu a cruzada que foi feita contra uma forma de tornar o voto mais seguro, foi aprovado no Congresso Nacional. A gente vê que grande parte das leis que são levadas à avaliação do STF quanto à sua constitucionalidade, elas são consideradas inconstitucionais por decisões liminares de juízes. Quer dizer, o Congresso Nacional que aprova a lei, que passa por um devido processo legal, com os parlamentares que foram eleitos pelo povo, faz uma lei e daí o STF diz que é inconstitucional. E desmancha tudo de uma canetada só. Muita gente que eu encontro, por exemplo, pelas ruas, diz assim, e que está adiantando a gente mandar deputado e senador para Brasília? Que eles fazem as coisas lá, votam, gastam tempo, energia, dinheiro e depois um ministro anula tudo, cancela tudo. Fazer o quê? Aliás, agora de manhã, setores do governo divulgaram que o presidente Lula está perdendo pontos em popularidade, voltou ao nível de agosto, por conta dos posicionamentos do presidente em relação à questão da segurança pública, da violência. É rolo, é confusão, o governo está se debruçando sobre esse assunto também. Aliás, praticamente todos os analistas são unânimes em dizer que essa pauta, o tema segurança pública, vai estar na ordem do dia da eleição do ano que vem. Crime organizado, facção criminosa, droga, etc. e tal. Boca maldita de hoje. Vamos lá. Vem de ontem, da instalação da CPI do crime organizado. Houve uma discussão, de certa forma, ríspida entre o senador, como diz um amigo meu, portador de mais idade, ele para não dizer que a pessoa está ficando velha, está idosa, não, é portador de 80 anos, mais ou menos. Então, o senador mais antigo da casa, presente ontem, era Otto Alencar. Ele abriu os trabalhos e houve uma certa discussão com o senador Flávio Bolsonaro, que vem a ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre essa coisa da segurança. Porque ninguém do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, assinou esse pedido de CPI. Ninguém quis assinar. Mas quando ela foi instalada, todo mundo do PT quis presidir. E, na realidade, o PT ganhou essa aí no voto, porque o presidente da CPI vai ser Fabiano Comparato, que é senador petista do Espírito Santo. Vamos acompanhar essa boca maldita de hoje. Já que você citou o presidente Bolsonaro, como se tivesse feito algum movimento para inviabilizar a CPI, não. É um contexto completamente diferente.
em que todos nós sabemos que ela seria politizada como foi politizada, né? O que era verdade na época hoje já não é mais e vice-versa. Hoje você tem vacina inclusive que saiu de circulação. O meu líder na época, senador Flávio, era o Nelsinho Trade. Ele recebeu pressão do presidente Jair Bolsonaro para me retirar da titularidade várias vezes. Várias vezes. O seu pai, presidente da República, pressionou. E outra coisa, além disso, foi a única vez na minha vida que eu tive ameaça. Qual presidente que quer uma CPI contra o seu governo instaurado, o senador Otto? O ponto aqui não é esse, porque eu imagino, pelo menos, que essa não vai ser uma CPI politizada, que tem que ser uma CPI suprapartidária. Eu, como senador do Rio de Janeiro, estou aqui para isso. Eu acho que eu posso colaborar muito aqui. Infelizmente, no meu estado, acontece o que está acontecendo por interferência judicial, inclusive, do Supremo. Problemas políticos não são de agora, então não dá para comparar as CPIs. O ponto não é esse. O ponto que nós discutimos aqui é qual é a mensagem que passa para fora. E a nossa preocupação foi essa: todos os integrantes dessa comissão têm um perfil de segurança pública, entendem um pouquinho do assunto, têm interesse, têm legitimidade, todos têm legitimidade para estar aqui nessa comissão. Agora, não dá, a gente deixou isso bem claro, nós da oposição não temos nenhum conforto em votar em alguém do PT para presidir essa comissão, até porque ninguém do governo assinou essa CPI. São os paradoxos da política nacional, né? Eu não quero a CPI, aí depois tem CPI. Eu quero ser presidente da CPI. Agora isso vale para um lado e vale para o outro também, né? É assim que funciona, mexe em Anchieta Araújo. É isso aí, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã, amanhã tem mais. Valeu, Paulo. Então vamos a Brasília e outras novidades, agora direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, nosso querido Paulo Roberto, toda a nossa equipe e muito especialmente você, telespectador do Em Dia da Rede Ita, que diariamente nos prestigia com a nossa participação aqui direto da capital brasileira, levando as informações para o nosso Em Dia e para você, telespectador. Olha, nós tivemos ontem aqui no Congresso Nacional, na Câmara, a votação de uma matéria em cima dos tribunais de contas do país, dando uma segurança jurídica da continuidade dos tribunais no seu trabalho de fiscalização em todo o território nacional. Seja os TCMs, Tribunais de Contas Municipais, que existem em alguns municípios, como também os Tribunais de Contas dos Estados. Houve uma grande mobilização da ATCRIM, Associação dos Tribunais de Contas, e dos próprios presidentes que estavam aqui, praticamente todos eles. Olha, está definido, Anchieta, o Congresso Nacional se instala em Belém na COP30, decreto do presidente Davi Alcolumbre do Congresso Nacional. As sessões da Câmara e Senado serão realizadas na Assembleia Legislativa lá em Belém do Pará, o que vai gerar, de certa forma, um esvaziamento aqui no prédio do Congresso Nacional em Brasília nos próximos dias. Até porque, por decreto presidencial, Belém do Pará passa a ser oficialmente, através de decreto do presidente Lula, capital do país nesses dias de COP30. De Brasília, do Congresso Nacional, para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Vamos voltar para a tela, vamos interagir com o nosso telespectador, Paulo do José Pinheiro. Quanta pressa!